Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Argumentos. E dando continuidade a essas figuras emblemáticas da nossa cidade que nós recebemos aqui nos estúdios do canal 19, na TV Santa Maria, estão duas figuras aqui que representam bem a nossa Universidade Federal e o meio cultural de Santa Maria e me trazem aqui uma obra fantástica, que tem uma importância muito grande, sobretudo para os imigrantes, os descendentes dos italianos. A Maria Medianeira Paduim, minha amiga, uma querida amiga, nós temos até um parentesco em comum, a nossa querida Eliane Massaia Londra é casada com um primo irmão meu. E ela te adora. Quando eu falei que tu ia ser entrevistado, ela está já fazendo uma torcida para depois assistir a tua propaganda. E um velho amigo que está sentadinho, e depois vocês não estranhem, no segundo bloco vem ele, que é o Jorge Alberto Soares Cruz, que trabalha. Esses dois profissionais da Universidade Federal, pesquisadores, estudiosos, desenvolveram, entre outros, da turma, foram os que capitanearam essa grande pesquisa. Hoje nós vamos falar sobre uma obra do Breno Antônio Sponchiato, que ele é, o que ele vem a ser do padre sobrinho do padre Luizinho Sponchiato, que o padre Luizinho é um ícone para todos nós descendentes italianos em toda a região, porque ele tem o idealizador, da maior o acervo da genealogia dos italianos, das famílias italianas. É Imigração e Quarta Colônia, Nova Palma e Padre Luizinho. Então, Medianeira, é um prazer te receber aqui, e o nosso amigo Cruz. Eu quero que tu me fale mais da importância dessa obra, que foi lançada na Feira do Livro, né? Exato, de Santa Maria. Exatamente, agora que aconteceu em maio. Exatamente. Bom, primeiro, Belinazzo, obrigado por essa oportunidade, Você que é sempre um incentivador e um valorizador da cultura da nossa região, não só da cidade de Santa Maria, Então é muito bom a gente estar aqui, Sim. Porque eu digo, nós trabalhamos agregados todos pela valorização da nossa história, do nosso patrimônio e mostrando o quão é necessário esse tipo de trabalho para que a sociedade possa se reconhecer e dar sentido à sua vida. Exatamente. A sua memória, a sua história é base do que nos identifica, E é o que faz a diferença também. Claro. Então, nesse sentido, essa obra, ela teve uma edição que foi publicada pela Pró-Reitoria de Extensão da Federal de Santa Maria, em 1994. Que foi a primeira. Com todo esse conteúdo. Quase todo, não está aqui... Sim, agora tem ampliações, correções, certo? Mas aquela inicial foi a essência da obra do Padre Luizinho. Exatamente. Correto. O Breno Sponchiato, que é o autor, ele praticamente ele conversava com o padre, que era seu tio, e o padre ditava e ele fazia as anotações, E muito em cima dos documentos que existem no Centro de Pesquisas Genealógicas em Nova Palma. Então, o que ocorre? Foi feita essa obra com um número X de edições, feita com patrocinadores, principalmente as empresas locais, e o apoio na época da editora Palotti e da própria Universidade Federal de Santa Maria, e logo se esgotou. Estamos fazendo... Nem eles esperavam, Nem eles esperavam. Porque nesse período, o Centro de Pesquisas Genealógicas, que foi organizado pelo padre, ele foi fundado em 1984. Certo. Então ele fica junto à paróquia, a Igreja Matriz de Nova Palma. Isso. E ele pertencia, de certa forma, à Diocese de Santa Maria. Claro. Então, com o crescimento desse centro e as pessoas doando seus acervos e a pesquisa que o padre Luiz fez, ele ia em arquivos em outras cidades, em outros estados e mesmo país, ele procurava fazer cópia, ou ele lia, porque na época não tinha o celular. Não tinha essas facilidades. Não tinha. Então ele lia, gravava e trazia para o CPG e junto... Para ir atualizando. E colocando as informações. Então, e ele tem um fiel escudeiro que trabalha até hoje, é o Walter Frel. Certo. Que é uma cedência que a prefeitura dá em X horas de trabalho dele, como professor, para ele atuar no Centro de Pesquisas de Nova Palma. Então, nesse sentido, o que acontecia? O padre procurava
filmar, por exemplo, festas, casamentos, enterros. Tudo que se relacionasse às famílias aqui relatadas, certo? E então, o Centro de Pesquisas Genealógicas, eu estou mencionando o centro para falar do livro, ele é organizado por um acervo cronológico, certo? Que são tipo blocos em que o padre fez uma cronologia anual sobre os acontecimentos que vinham sendo registrados no geral, como nessa região, desde a criação da colônia, em 1877. Mas ele já começa em 75 com a criação no Rio Grande do Sul. Sim. Né? Das colônias que vieram para cá, as colônias imperiais, né? para situar. Claro. E tem isso até os anos, em torno ali dos anos 2002, 2003. Tá? Que foi o padre Luizinho faleceu quando? O padre Luizinho faz 10 anos que faleceu. 10 anos, é. Exatamente. Então, o que acontece? Além desse acervo, tem um acervo que ele chamava de Caixa das Famílias, né? Que são, eles naquela época não tinha, então Sim. ele conseguia nas lojas caixas que colocavam aquelas camisas masculinas. A precursora da caixinha do computador, né? Da pasta de arquivo. Exatamente. E ali dentro ele colocava o sobrenome, né? Das famílias, sobrenome base das famílias. E também, por exemplo, temáticas tipo igreja, congregação palotina, Legal. Congregação das Irmãs do Coração de Maria, município de Nova Palma, e colocava, e dentro tem, por exemplo, certidões de nascimento, certidões de batismo, tem passaportes, então tem vários documentos, imagens, reportagens de jornais que saem na cidade. Que bom. Sobre as famílias. Depois, ele tem o que é mais conhecido, são os livros de genealogia. Que são usados pelos descendentes para obter cidadania. Exato. Não que sejam só esses necessários, mas ajudam em muito, né? Com certeza. Para saber de onde é que veio seu bisavô, seu tetravô, seu avô. Então, esses livros são atualizados cada vez que vai uma visita lá. Procurar informações, eles também atualizam com os descendentes, né? Levam documento, então ficou uma referência. Medianeira, porque é bom deixar claro para o nosso telespectador, quando se fala em família, ainda mais para nós italianos que demos muito valor a toda essa história, ela não termina nunca, né? Não. Porque daí a família, então tem lá a família do teu avô, como é que era o nome do teu avô? Era Giuseppe Paduim. O Giuseppe Paduim, depois tem tudo, olha o que evoluiu da família, né? Sim. Os netos, os bisnetos que casaram com fulano, então isso não termina nunca. O meu avô é Maximiliano, né? Pedro Maximiliano Paduim, mas o que veio da Itália veio o Giuseppe, e assim foi, né? Sim. E naquela época cada um tinha no início 16, 12 filhos, e isso geraram tantos outros. O meu avô, 10 filhos. Tudo. Hoje eu estava conversando com um outro italiano, a família dele, Zago, 13 filhos. Exato. Do avô dele, né? Claro. Então é tudo assim. Então isso, imagina quantos descendentes. Exatamente. E todos casam, nascem, morrem, se separam, tem todo que é a história viva de uma família. Exatamente. Então, esses livros de genealogia, e depois tem a biblioteca, né? E tem também o acervo dessas imagens, dos vídeos que ele fazia e gravava. Né? Tem lá também tudo. Tem lá também tudo. E está tudo digitalizado também. Então, o que ocorre? O padre Luiz, inclusive, fazendo um parênteses, ele recebeu uma menção honrosa do Ministério da Cultura. Sim. Né? Por esse trabalho. Por quê? Porque o padre Luiz, ele de certa maneira, e explicando o livro também, ele busca a valorização dessa região do interior do Rio Grande do Sul como uma região também que foi berço de receber imigrantes europeus. Sim. E por isso a quarta colônia, porque a quarta colônia criada pelo Império Brasileiro. Sim. Né? Que vai ser ali estabelecida, e dali vai ir para vários outros núcleos, como eles chamam de enxameamento, né? Que vão se expandindo. Inclusive para Jaguari, vai para Ijuí, vai para várias... Vai expandindo. Mas o inicial foi aqui. O inicial foi aqui. Que o inicial começa a chamar a colônia de Santa Maria da Boca do Monte. Isso. Né? E que vai receber, em homenagem ao Gaspar Silveira Martins, o nome Silveira Martins. Porque é o senador do Império, o Gaspar Silveira Martins, que vai interceder junto ao Império
para que nessa região seja também criada uma colônia, visando o desenvolvimento regional. Sim, né? claro. E o Gaspar Silveira Martins é um grande defensor dos direitos dos imigrantes europeus, principalmente imigrantes europeus, no sentido de eles participarem ativamente da política, né, ter esse reconhecimento e a defesa da liberdade religiosa, principalmente dos germânicos e alguns italianos também, que não são não católicos, né? Isso, porque aqui eu já vi registro de famílias italianas em 1870, mas antes dos italianos aqui vieram poloneses, né? Isso. E os judeus, né? Exatamente. Nós vamos ter os russos, né? Russos também. Os russos. E nós vamos ter italianos que vão entrar via Uruguai, né? Inclusive a cidade de Bagé, nós temos a primeira sociedade italiana. Sim, que existe, né? Até hoje, né? De 1870, Isso. que existe até hoje. E principalmente de imigrantes católicos e não católicos que entram a... Falando em associação italiana, agora aqui a nossa, que hoje é a ISME, mas foi a Società Mutuo Soccorso. Isso. Começou em 1893 em Santa Maria. Exatamente. Lá na Vale Machado. Perto né? onde da Câmara de Vereadores. Exatamente. Né? Isso mesmo. Então, devido a toda essa riqueza que e a primeira edição que se esgotou, sim, o próprio padre, devido a projetos que a gente vinha atuando e orientação de alunos, tanto de graduação, em projetos de pesquisa, ensino e também de extensão... Já tinha essa ideia de uma atualização. Exato. Ele pedia para mim, professora, ele dizia... Legal. Professora, a senhora não esqueça da possibilidade. E a gente fica com aquilo, sabe? Claro. E ao mesmo tempo da importância que é. Porque quantas dissertações, teses, monografias surgiu a partir disso. A partir daqui, E ao mesmo tempo, esse livro, ele demarcou o reconhecimento, tanto acadêmico, né? Como uma divulgação da Quarta Colônia. Claro. Né? Você vai ter vários outros projetos que vão valorizar a Quarta Colônia, mas o livro em si, ele divulga isso. Que vai ver que na origem mesmo tenha o seu início, talvez gerou através de uma ideia aqui. Exatamente. Então, o que ocorre? Essa segunda edição, o que nós fizemos? Nós, junto em contato com a editora da universidade, claro, né? Nós concorremos na editora, nós fizemos um projeto e o projeto foi avaliado. Claro, para ser aprovado e publicado. Para ser aprovado e publicado. Né? Então, a editora da universidade, ela publica um X de números, de volumes, né? Dentro da editora, mas também devido... Tem a sua importância científica, né? Exatamente. E o Breno, que é tem os direitos autorais do livro, para possibilitar que ele fosse reeditado, ele disse assim, muito bem, eu concedo a segunda edição ampliada, que depois a gente pode explicar, claro, revisada e tudo mais, desde que sejam feitos em torno de 1000 volumes a mais, para que fique no CPG de Nova Palma e esse CPG possa vender para com que o recurso ajude na sua manutenção. Muito bom. Então, com isso daí, nós conversando com o Oscar Carlesso, que é o cônsul honorário aqui de Santa Maria e da região, né? E ele encabeçou essa procura dos patrocinadores. E foi um sucesso, né? Está sendo. Está sendo um sucesso. Viu, o que não está sendo sucesso é o tempo aqui, é rápido, viu? Tu fala, viu bem que o Cruz tinha razão. Tu fala muito bem, tu te comunica, tu é muito querida. Obrigada. Mas aqui, infelizmente, olha, o Ademir, ele não é italiano, e ele sabe que os dois italianos conversando, ele já fez com a mão assim umas 10 vezes para mim. Ah, é? Porque agora ele encerrou. Socorro. Então eu vou te pedir licença, querida. Bem? Não sei se vamos chamar o Cruz ou não. Claro, eu acho que vai deve. Deixar ele falar? Deve sim, porque tu trabalhou junto conosco, então, né? Então eu agradeço a participação no primeiro bloco, vamos chamar o teu colega. Certo. E eu vou pedir 1 minuto para o nosso intervalo. Meu querido telespectador, nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico.
Programa Argumentos. Apresentação Carlos Alberto Belinazzo. Apoio cultural Dr. Caio César Gomes, especialista em psicoterapia, mestre em saúde mental e doutor em práticas sociais. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Argumentos. E como eu falei no primeiro bloco, foi rápido, foi divertido, foi leve, com a medianeira Paduim. Essa italiana que fala muito bem, ela é simpática, ela deu um panorama sobre essa importante obra que é a imigração da quarta colônia da Nova Palma do Padre Luizinho Esponquiado. Então ela contou toda a origem, como é que surgiu, como a universidade capitaneou esse projeto, que é a segunda edição, que a primeira edição aconteceu lá na década de 80, né, 80 e poucos. 90, aliás, desculpa. Aí agora está o Jorge, que também é outro pesquisador e trabalhou incansavelmente junto com a Medianeira e os seus demais colegas da universidade. Ela também deixou bem claro que para eles capitanear esse projeto aqui, via a nossa gráfica universitária, a nossa editora da universidade, eles participaram, teve que ser aprovado, evidente, se tornou esse trabalho científico. Jorge, seja bem-vindo. Obrigado por atender nosso pedido. Jorge, então tu vê, a Medianeira já nos deu um panorama da importância dessa obra e a importância do Centro de Genealogia lá de Nova Palma. Quanto faz de benefício para a nossa comunidade? O que nós podemos dar continuidade agora sobre essa obra? Bom, essa obra, ela... Vou falar do meu início, como eu cheguei a essa obra. Como o Jorge entrou aqui. Como o Jorge entrou aqui. Isso. O Jorge, eu e a minha professora Medianeira, né, somos professores da Universidade Federal de Santa Maria, eu sou professor do curso de Arquivologia, a Medianeira é professor do curso de História. Isso. E desde 2015 nós começamos a trabalhar num projeto de organização dos acervos documentais da região da Quarta Colônia, principalmente na cidade de São João do Polesne. E foi quando eu comecei com a ideia de trabalhar com a questão de quarta colônia. Aí eu ganho de presente um livro da primeira edição, de uma colega nossa de doutorado, orientanda de doutorado. Aí acendeu a luz. E comecei a ler o livro, né? E eu procurei o livro para comprar, até o meu hoje ele está muito usadinho. Claro, né? claro. Essa primeira edição, procurei o livro e com isso, então, a Medianeira já tinha a ideia da segunda edição, nós começamos a trabalhar. Aí fizemos contato com o Breno, né? Ele aceitou, a Medianeira... Que ele que detém os direitos, eles que detêm os direitos. Nós recebemos essa obra num DOC, né? No DOC-X. Sim. E nós começamos, a partir daí, com a ajuda do pessoal do Centro de Genealogia de Nova Palma, do Walter Frel, da Roberta, que é arquivista do Centro de Genealogia. A partir daí nós começamos a reorganizar esse livro. Nós começamos praticamente da estaca zero. Claro, claro. Né? E aí assim, mas isso graças também ao conhecimento que o Walter tinha, porque o Walter trabalhou com o Padre Luizinho, que ele tinha do acervo do documental existente dentro do CPG de Nova Palma. E a partir daí, então, nós começamos a fazer as correções da obra correções e ampliações, né? Correções certo. e ampliações, porque a gente vai achando, né, até claro. A questão de documentos, algumas datas que estavam um pouco equivocadas, nós procuramos fazer esse acerto. Aí nós temos o Nascimento. Né? Que gerou quantas páginas? São 300 e... Desculpe. Não, 500 e poucas páginas. Porque nessa segunda edição, o que a gente tem também? Na parte final das famílias italianas, nós temos uma ampliação, né, da pesquisa que foi feita. Sim, eu estive olhando ali. Que, em relação à primeira, tem novas famílias que foram incluídas nessa segunda edição, principalmente a questão das famílias ali de Jaguari, né? da cidade de Jaguari, que foram incluídas. Foi uma pesquisa que foi feita após e foram incluídas também. Então o sobrenome lá de Jaguari, está na dúvida, ele vai pesquisando, que ele vai saber exatamente
que o imigrante de origem chegou aqui em 1921, exemplo, né? Né? Dia tal, que isso tu encontra no livro. Isso. E a partir desse livro também a gente pode observar que ele se torna, né, a partir da primeira edição, ele se tornou uma obra fundamental para todo mundo que vai fazer, para todas as pessoas que vão fazer os estudos referentes à Quarta Colônia. Exatamente. Todo mundo faz uma referência sim. a este livro, inclusive eu na minha dissertação, na minha tese de doutorado. Eu estou trabalhando também com a questão da imigração italiana e nós temos esse livro como uma referência. Esse livro tem alguns outros, mas esse é uma das bases para todos os pesquisadores, para todos os estudiosos que procuram entender mais sobre a questão da história, né, da Quarta Colônia de Imigração. Porque independente do sobrenome, a origem toda é a mesma. Pode ter como um foi para lá, um foi para Santiago, outro foi para Uruguaiana, mas os que vieram aqui para cá começaram aqui. O que no próprio livro fala sobre a questão do enxameamento. O padre Luizinho falava... Ele usava enxameamento. Enxameamento, que é a base dos enxames de abelha, né? Porque elas saem e vão criando novas colmeias. Exatamente. Então a ideia do enxameamento é justamente daí um essa trabalho questão. desse ele não vai ter fim nunca, né? Ele vai só atualizar, porque... Inclusive assim, algumas pessoas já até fizeram a sugestão para a terceira edição, se Deus quiser, de repente no futuro. E vocês como realizadores, tu e a Medianeira, acho que essa obra ficou bem mais completa, ela cumpriu o seu papel. Sim, ela cumpriu o seu papel, ela fica bem mais completa, claro. Ficou bem mais completa que a anterior. E o resultado no mercado, as famílias estão procurando? Estão procurando, porque segundo a Medianeira diz que não tinha, tu mesmo não encontrou outro exemplar, e agora tem. Sim, inclusive no centro de genealogia o pessoal está procurando e eles estão enviando pelo correio. Estão vendendo pelo correio. Daquilo que ela falou dos 1000 exemplares. Isso, né? dos 1000 exemplares, eles estão enviando através do correio para as pessoas que estão solicitando. Legal, então ele já está tendo uma repercussão bem maior. Tem um descendente lá do Vittorio Copetti, um exemplo, nem sei se existiu o Vittorio Copetti, mas o exemplo, ele mora lá no Rio de Janeiro. Ele quer saber, ele encomenda o livro. Ele encomenda o livro. Muito bom. Então, assim, a gente tem aí a questão também tem incluída nessa edição a questão dos trabalhos, né, que já foram realizados dentro da Universidade Federal de Santa Maria, as pesquisas referentes à imigração italiana na região, as pesquisas referentes à Quarta Colônia de imigração italiana, também estão incluídas alguma coisa dentro desse. Tu vê a importância que a Medianeira é professora de História e tu é arquivologista. Eu também sou formado em mas História. Mas a importância, né, dos arquivos e da história. Sim. E tu vê a universidade, toda essa potência que é, daí serviu desse trabalho inicial do Padre Luizinho, que tem que ter ele plantou a semente, né? Sim, ele plantou a semente lá atrás. Exatamente. Né? E a gente observa assim, que isso continua, né? Tu falou a questão do italiano. Essa questão da italianidade na região é uma questão muito forte. Que as famílias continuam preservando isso. E a importância da universidade, representada por vocês dois, está praticando essa importante dado para toda a região, porque não é só para os italianos, até para qualquer outro pesquisador, ou tu vai escrever um livro, independente da tua etnia, de origem, tu vai escrever um livro sobre a Quarta Colônia, tu vai ter que passar por aqui para ser o mais fiel possível, né? Que não é pura ficção. Não. É isso aí, claro. E aí a gente tem assim, muita coisa que dos acervos, né, das pesquisas do Padre Sponchiaro, eles estão nessa obra. As pesquisas, por exemplo, no arquivo da Câmara Municipal, que Santa Maria é a sede da Quarta Colônia, que era essa colônia imperial de Santa Maria da Boca do Monte, a gente encontra ainda nos registros do próprio acervo da Câmara Municipal muita documentação referente à imigração italiana, no arquivo público do Estado, no arquivo histórico até do no Estado arquivo do Rio Grande do Sul. municipal. O arquivo municipal. Mas vê a importância da obra, do trabalho da UFSM e do Centro de Genealogia, porque tu encontra pedaços da história, né? E esse aqui ele consegue reunir, te dá um trabalho com substância que serve de diversos estudos. E aí, assim, na sequência da obra, né, como a gente está trabalhando dentro da Quarta Colônia, nós estamos vindo da Quarta Colônia nesse momento agora.
E aí nós temos assim, vários trabalhos estão sendo desenvolvidos dentro da Quarta Colônia, inclusive nós encerramos um projeto agora, de conclusão do projeto para a Quarta Colônia, e tem um grande projeto da Quarta Colônia que está sendo desenvolvido, que é o projeto dos Geoparques. O Geoparques Quarta Colônia, sim. Que é ao qual nós estamos participando de várias reuniões, é um grupo de professores da Universidade Federal de Santa Maria, sendo capitaneados pelo professor Flavi, que é o pró-reitor, que é o desenvolvimento do Geoparque da Quarta Colônia. Então a gente está participando de várias audiências dentro da Quarta Colônia em relação à questão do Geoparque. Então é um trabalho que está sendo desenvolvido, a universidade abraçou essa questão também, assim como o próprio reitor da universidade, que disse que até o final do mandato dele nós teremos a criação do Geoparque da Quarta Colônia. Este livro, ele está incluído dentro desse contexto do Geoparque da Quarta Colônia de imigração italiana, que são poucos geoparques que a gente tem no Brasil, nós temos um no Nordeste, e se pretende criar agora o Geoparque na nossa região da Quarta Colônia, onde vai haver a participação de toda a comunidade, de todos os descendentes ou não descendentes de imigrantes italianos que tem na região, participarão também do Geoparque, que será o grande boom no desenvolvimento regional. Tu vê a importância, aí com esse trabalho vai gerando outros frutos, né? E aí casa perfeitamente o interesse da universidade com seus pesquisadores, seus professores e o material que já existe. E tendo esse material atualizado, ele é muito bom porque facilita em muito o trabalho de vocês, né? Sim, e aí assim, além disso, nós estamos trabalhando com a questão da Quarta Colônia, a questão dessa identidade, da manutenção dessa identidade, da italianidade. Não deixar perder isso. Não deixar perder isso. Porque assim, algumas coisas a gente observa que algumas gerações mais novas, a coisa vai se esquecer, vai esfriando. Tu tocou num ponto importante, Jorge. É verdade que tão importante que isso aqui, registrar a sua origem, tem que manter, né? Manter também. Inclusive teve uma menina que fez um projeto no museu de Vale Vêneto, né? O museu ali. No museu de Vale Vêneto, e ela disse assim, levei meu filho não queria saber, mas quando ele começou a ver as suas origens, ele viu a importância. Agora ele está me acompanhando no sábado, que ela vai aos sábados para o museu, ela diz assim, ele está me acompanhando no trabalho que a gente está desenvolvendo dentro do museu. E tu vê a importância, o Ademir já está fazendo, mas Ademir, deixa eu falar mais um pouco, Ademir, mais um pouco. Ele não é gringo, eu vou ter que botar um gringo lá para editar, que daí ele entende. Gringo quando fala, a importância que tu falou agora do museu ali de Vale Vêneto, que também foi criado por um padre. Por um padre, sim. Né? Tu vê a importância. O Clementino, e depois agora também quem forneceu o acervo, parece que é um sobrinho dele, eu não lembro bem. Eu sei que é o Mien, né? Mien. Foi irmão dele, na realidade. Aliás, o irmão dele. Então a importância como os padres, claro que na época vinham os colonizadores, já vinha o padre, eles eram guardiães, de certa forma, os guardiões desse acervo. Inclusive assim, diz que o padre Esponquiado e o padre Marcuse, eles trocavam muita informação, né? Porque o padre Marcuse com a questão do museu e o padre Esponquiado com a questão dos arquivos, eles trocavam muita informação. E tu veio, os dois prestaram um inestimável serviço para a Quarta Colônia. Sim. E fato. Tu e a Medianeira prestavam um inestimável serviço aqui, mas uma pena que o meu tempo... Olha, eu acho que ele vai andar de helicóptero, porque ele já fez assim com a mão umas 10 vezes. Infelizmente, Jorge, o papo muito agradável, mas não te preocupa. Tu e a Medianeira têm cadeira cativa. Vão vir em próximos projetos, que eu sei que vocês estão liderando outros. Eu coloco à disposição a TV Santa Maria, o meu programa, para abrir essa voz para a universidade e para vocês. Quer deixar uma mensagem final? Bernardo, então assim, nós gostaríamos de agradecer esse espaço de divulgar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos dentro da própria Universidade de Santa Maria, principalmente na área das ciências sociais e humanas, e muita coisa ainda está para vir. Muito bom. Em relação a esses trabalhos que a gente está desenvolvendo. Que é um trabalho assim, é uma coisa gratificante. Trabalhar com a Quarta Colônia é uma coisa muito gratificante. E resgatar a origem do povo, não tem valor melhor, né? Então eu agradeço em nome da TV Santa Maria a presença de vocês dois e coloco à disposição e parabenizo a Universidade Federal, ao Centro de Genealogia e vocês pelo trabalho de vocês. Eu vejo pelo entusiasmo teu, a Medianeira estava radiante, tu também, né? O Ademir teve que gritar várias vezes porque ela não queria largar o microfone.
Mas italiano assim quando fala. Então, mais uma vez, obrigado, Medianeira. Obrigado, Obrigado, Jorge. Delinato. Um prazer. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Obrigado. Meu querido, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser.